Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Ontem o Brasil teve acesso a um material, ontem não, né? Hoje de madrugada, a um material inédito. A gente nunca na nossa história havia tido a oportunidade de ver com nossos próprios olhos e ouvir com nossos ouvidos um golpe de Estado sendo tramado. Né? Em 64 a gente tem relatos, mas não um audiovisual. E tá lá, né? Com a bandeira do Brasil atrás, com o brasão da República, tudo de maneira muito institucional, com PowerPoint. Senhores, não vejo nenhuma senhora ali. Senhores, tem uma senhora. Tramando um golpe de Estado. Caramba, é muito pra gente digerir, né, Orengo? Como é que estão as consequências e repercussões aí em Brasília? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megari, Sheila, bom dia a todos. Muitas repercussões, viu, Megari? Principalmente desse vídeo, né? E são trechos de vídeos de uma reunião ministerial. O repórter Túlio Amâncio aqui de Brasília teve acesso. E por que esses vídeos eles são importantes para a investigação? Porque os investigadores eles apontam isso como fundamental para o processo e para a apuração, porque eles estão estabelecendo uma linha do tempo. E segundo a investigação, existiria uma trama que começaria antes das eleições e depois teria uma tentativa justamente de atentar contra o Estado depois do resultado das eleições. Então, essa linha do tempo para a investigação, ela é fundamental. Agora, o que é preciso, Megali? É materialidade. O vídeo é uma prova material que vai ser usada. A gente acabou de ouvir o presidente falando que teria que agir antes das eleições, inclusive para dar lisura ao processo eleitoral. Nesse encontro, o inquérito coloca um trecho que seria fundamental também para os investigadores. Qual é o trecho? É um trecho que está no inquérito, e isso não saiu ainda em vídeo, né? Nós tivemos acesso aos vídeos que já conseguimos dessa reunião, o jornal O Globo também, mas tem um trecho citado no inquérito em que o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, fala em virar a mesa. Isso chamou muito a atenção dos investigadores. E agora, o trabalho realmente é de coletar informações e principalmente material dessas buscas e apreensões para comprovar aquilo que Mauro Cid falou, delatou. Mauro Cid era o ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, que tinha mais acesso ao presidente, e toda essa apuração e toda essa operação foi feita com base no que Mauro Cid falou. E agora o fundamental para os próximos passos é comprovar o que o delator falou, para não ficar só na delação. Agora, os investigadores apontam, Megali, que existiria realmente uma trama que começaria antes das eleições, por isso esse vídeo ele é importante, e depois das eleições com reuniões. O inquérito, a investigação está apontando que um general, na época da ativa, num posto importantíssimo, o general Teófilo, que comandava lá uma tropa de operações terrestres, esteve reunido com o presidente no Palácio da Alvorada e nesse encontro teria concordado em uma ação se aquela minuta do golpe fosse assinada. Obviamente tudo isso com base na delação, com base nas apurações. O próximo passo é conseguir confirmações, conseguir provas que sustentem essa tese de investigação. A defesa do presidente nega todas as acusações, disse que não houve acesso do presidente à tal minuta do golpe, que ele não solicitou nenhuma mudança, mas os investigadores estão apontando isso, que o presidente teria tido acesso àquela minuta entregue por Felipe Martins, que era assessor internacional do presidente. O presidente, segundo a apuração, teria inclusive pedido mudanças na minuta, de estabelecer um estado de sítio, usar inclusive a garantia da lei e da ordem, a chamada GLO, até para prender um ministro do Supremo Tribunal Federal, na época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e segundo a investigação, o presidente teria solicitado a alteração do texto, porque o texto inicial previa até prisão de Gilmar Mendes e presidente do Congresso Nacional, o Rodrigo Pacheco. Agora, então, o que os investigadores estão apontando nessa linha do tempo é, primeiro, que houve negociação, articulação, reuniões anteriores à eleição, então já existia algo sendo gestado. Nas palavras do ministro
Augusto Heleno citado no inquérito para virar a mesa, e depois das eleições com uma minuta de um golpe e até com um caminho ali, uma missão que seria executada por um oficial na época da ativa, um oficial que já está na reserva, acabou entrando na reserva logo depois, em 30 de novembro, foi para a reserva, não está mais nativa aqui no Exército Brasileiro. Agora, Megali, o fundamental nesse processo é realmente analisar essas informações, dar espaço para a defesa se defender, porque ainda estamos na fase de apuração, de investigação. Denúncia não foi apresentada ainda, os fatos são graves, os policiais precisam apontar, portanto, e confirmar o que Mauro Cid falou, por isso que a operação ela é fundamental para esse ponto do processo, para depois apresentar uma denúncia e encaminhar ao Poder Judiciário. Então, claro que a gente está de olho aí nesses desdobramentos, os impactos deles são enormes. Do ponto de vista político, os aliados do presidente alegando que é uma perseguição, alegando que o processo está, segundo apoiadores do presidente, eivado aí de irregularidades, porque alguém que é vítima, como o ministro Alexandre de Moraes, estaria à frente do processo. Então esse é o ponto jurídico que é mais questionado pelos aliados do presidente, que ontem colocaram e convocaram uma coletiva de imprensa aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional. Agora, do outro lado, a gente vê políticos que hoje fazem parte e dão sustentação ao atual governo repercutindo e muito, cobrando punições. Então o impacto político ele é enorme aqui em Brasília e claro que a gente vai ver desdobramentos. Bom, essa tese aí da perseguição, depois do que a gente descobriu ontem, somado tudo que a gente viu com nossos próprios olhos acontecendo nos últimos 4 anos, aí já é uma questão religiosa, né? Se o cara ainda se apega isso é uma perseguição contra um mito, contra o homem que deu sua vida pelo Brasil, bom, aí já não adianta nem conversar com um cara desses, porque esse cara tá completamente idiotizado. Perseguição? Com tudo, com aquele bando de provas empilhadas, poucas vezes, né, criminosos produziram tantas provas contra si próprios, se gravaram, distribuíram minuta de golpe à torto e à direito. Aí, né, enfim, cada um que tem as crenças que desejar. Ô, Orengo, estamos atrasadíssimos, cara. Bom trabalho pra você. Até, se Deus quiser, até semana que vem. Mas se não, até em breve. Estamos no bloco do plantão, viu, Megali? Sempre de olho aqui, atentos, porque foi-se o tempo que os carnavais em Brasília eram tranquilos. Nunca foram. Aliás, sempre aparecia uma Lilian Ramos ali para mostrar a periquita do lado do Itamar Franco. Pois é. Mas só para falar rapidamente aqui, o carnaval de Brasília é um carnaval de rua hoje, que vale a pena curtir, né? Então, não só do ponto de vista político, mas tem blocos interessantíssimos aqui. Brasília vai cair na folia, mas é claro que vamos estar aqui de plantão acompanhando os desdobramentos. Até mais, Orengo. Um abraço. Valeu, um abraço. São 8h45.